pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver Eco. sem a sua, Eco. sem a sua? Para a música. E aí, pessoal do 7º ano? Prontos para a nossa revisão do teste? Espero que sim. Espero que você já tenha estudado e agora podemos juntos revisar todo o conteúdo do nosso teste, que se inicia dia 15 de junho em sua plataforma DataEduc. E começamos o eco aqui tocando uma música do nosso folclore popular chamado Peixe Vivo, né? A gente não conhece o compositor, mas todo mundo conhece essa melodia. E essa é uma das questões para que se torne um folclore. É daí que partimos a nossa revisão. E o seu PDF que eu preparei diz assim, ó, se liga aí. Música e música folclórica. Sabemos de acordo com as aulas que a sigla MPB, Música Popular Brasileira, surgiu em meados dos anos 60, mais precisamente em 1966, com a segunda geração da Bossa Nova. Volta aqui para mim. Essa segunda geração da Bossa Nova foi ela também que deu início ao tropicalismo, né? Esses artistas ainda estão vivos. O Gilberto Gil, o Caetano Veloso, né? São uns dos principais que encabeçaram esse movimento chamado tropicalismo. Moraes Moreira, que há pouco tempo chegou a falecer. Então todos esses participaram dessa manobra, segunda geração da Bossa Nova. Volta para o texto. Estilo esse que surge no Brasil em 1950. Também aprendemos que esta sigla MPB não surge do nada, pois serviu como uma bandeira de protesto contra a ditadura militar, imposta em 1964. E por fim, vimos que MPB, vira e mexe, sempre vai beber na fonte de ritmos da música folclórica. Essa sim, enraizada na cultura do povo. Contudo, no artigo que lemos em nossa aula virtual e online, vamos chamar de presencial, aprendemos também que o folclore não está apenas na música. Encontramos também nas comidas populares, mitos e na forma de vestir e falar. Portanto, definimos juntos que a música folclórica é imutável, ou seja, com o passar do tempo, não perde sua essência ou forma e sempre estará presente em nossas vidas, passando de geração em geração, nascendo do povo e ganhando o mundo sem ter um criador. Já a MPB é mutável, ou seja, passiva de mudanças, e que dentro dessa manifestação cultural temos dois tipos de vertente: a cultura momentânea e a cultura presente, que atravessa décadas, como é o caso das músicas do grupo de rock dos anos 80, Legião Urbana, que tocamos como exemplo em nossa sala online. Volta aqui. Então percebemos que o texto já lhe dá algumas dicas e informações importantes para a sua realização do teste. Primeira, a gente sabe que MPB significa música popular brasileira e que ela é mutável, ela muda, né? E aprendemos que ela também não surgiu por um acaso. Teve um motivo dessa sigla aparecer em 66 por conta da ditadura militar. Usou-se a MPB como uma forma de protestar contra o governo. Então as músicas eram criadas para se falar, né, de liberdade, principal tema que os jovens da época usavam contra a ditadura militar. E a MPB, diferente da música folclórica,
que é uma música enraizada na cultura do povo, né? Passada de geração para geração, sem ter um criador definido. Temos o exemplo do frevo. O povo criou, foi a rua, né? Criou, da rua surgiu, do povo. Hoje o mundo inteiro escuta, toca e conhece o frevo, chegando ao ponto de ganhar o título de patrimônio cultural e imaterial da humanidade. E vimos que dentro da MPB existem duas formas de cultura. A cultura momentânea, que é justamente aquela música que surge no início do ano e no próprio ano, no final, a gente já não sabe nem cantá-la e já esqueceu do novo artista que apareceu em janeiro e desapareceu em dezembro. Mas dentro dela também existe a cultura presente, que aí eu falei que atravessa décadas, né? Citei o caso da banda de rock Legião Urbana, que em 80, na década de 80 nasceu e até hoje os jovens a escutam porque se identificam com a letra e a melodia. Então essa é a diferença das duas culturas existentes dentro da MPB. Ficou claro? Espero que sim. Vamos para o segundo tema. Teclado para o estudo de tom e semitom. Intervalo é a distância entre duas notas musicais. Essas distâncias medimos através do tom e semitom. O tom equivale a 2 semitons. Logo então, concluímos que a menor distância entre duas notas ou intervalos musicais é um semitom. Veja o piano a seguir. Logo em seguida, na próxima página, eu construí esse piano aí, mostrando a você as notas naturais, as teclas pretas, que são as notas alteradas, tá bem? E logo embaixo eu coloquei as chaves aí, ó, indicando a distância de tom. E essas duas setas em azul está indicando a distância de semitom. Repare que sempre do Mi para o Fá é semitom, não existe teclas pretas, tecla preta entre elas, ó. E do Si para o Dó também não existe a tecla preta. Todo piano obedece essa regra aí, que essa escala foi criada dessa maneira para facilitar a execução do músico e das composições, ok? A primeira seta lá em cima diz assim: teclas brancas, notas naturais no piano. A segunda seta lhe diz notas enarmônicas, escritas diferentes, mas possuem o mesmo som. É o caso das notas alteradas. Dó sustenido ou Ré bemol se encontra na mesma tecla. Então, ela é escrita diferente, mas a posição de tocar é a mesma. Então, consequentemente, gera o mesmo som. Tá bem? Ficou claro, né? Repare a observação do lado. Eu vou ler as 4 observações. Acompanhe. Entre as notas Mi, Fá, Si e Dó não existem teclas pretas. Logo, entende-se que não tem notas enarmônicas entre elas. Fácil, né? 2. Toda escala musical deve conter 8 notas, sendo a oitava repetição da tônica, ou seja, a primeira nota da escala. Então a tônica significa o início da nota, é a primeira nota da escala. Então essa nota tem que aparecer 8 notas acima, 8 notas acima, independente da escala. Independente de qual nota começa. Posso começar em Sol, em Ré, em Mi, Fá, independente da nota que comece. Mas 8 notas acima, eu tenho que aparecer de novo essa mesma nota que eu comecei. 3. A escala de Dó é um modelo a ser seguido por todas as outras escalas. Chama-se de escala diatônica ou fundamental. Logo do lado do seu quadro de observação, tem uma escalinha que eu coloquei do lado, ó, sequência de tons e semitons, vai de Dó a Dó. Essa é a escala modelo, que todas as outras devem obedecer às mesmas posições de tom e semitom. O que vai mudar é que vai aparecer nas outras escalas são as notas alteradas. Alguma dessas notas de Dó a Dó vai estar com alteração de sustenido ou bemol. Tudo isso para fazer com que a escala seja igual a essa. Por isso que a gente chama de escala diatônica ou escala fundamental, certo?
Número 4. Da esquerda para a direita, usa-se para compor a escala alteração sustenido. Então, se eu sair do lado esquerdo, em direção para a direita, se eu for escrever minha escala, eu vou usar nas notas enarmônicas as notas que possuem o sustenido, que é esse sinalzinho aí que aparece para você. Já no sentido direita para a esquerda, usa-se o bemol para a construção da escala. Então, se eu voltar da direita para a esquerda, na escrita da minha escala, eu vou escrever com o bemol, que é o Bzinho pequeno, certo? Então fica aí o seu segundo assunto relacionado a tom e semitom. Relê em casa, estude, que tem muita informação sobre isso na própria internet. Pesquise. Vamos para o último assunto. Piano e seu ancestral, cravo. O piano é considerado um dos instrumentos mais clássicos do mundo ocidental. Originado no século XVIII, ele normalmente... Você quis dizer para tocar a música considerado os instrumentos mais clássicos do mundo ocidental originado? Não, Eco. Não falei nada disso. Escuta o texto. Que coisa. O piano é considerado um dos instrumentos mais clássicos do mundo ocidental, originado no século XVIII. Ele normalmente é composto por 3 peças feitas em madeira coberta por um material maciço, usualmente feltro, ativadas através do teclado, com teclas que tocam as cordas esticadas, presa à estrutura do corpo do piano. O som é produzido pela vibração dessas cordas, criando as notas musicais como as ouvimos. Quando pensamos no período da Renascença italiana, diversos nomes vêm à mente, como Da Vinci, Galileu, Médici. Porém, poucos ouvem falar de Bartolomeu Cristofori, o homem que inventou o piano, como conhecemos hoje, no início batizado de piano forte. Bartolomeu nasceu em 1655 e fabricou por muitos anos os cravos, instrumentos mais parecidos com o piano. Volta aqui para mim. Então, através desses textos aí, vimos que o Bartolomeu ele já construía o cravo. Então, por isso que a história da música remete ao cravo como ancestral do piano. Diferencia do piano a quantidade de teclas e a mecânica dentro do piano, né? Do cravo, né? No caso, o cravo não é feito como o piano, através de cordas e badalos, né? O badalo lá. O cravo, ele é feito com equipamento diferente da construção do piano. Vamos para o texto? A evolução do cravo. Depois de se aperfeiçoar na produção de cravos, Bartolomeu começou a experimentar algumas adaptações no instrumento percussor e quis criar um tipo de evolução para o cravo. O piano e o cravo diferem essencialmente no modo como produzem o som. No cravo original, podemos dizer que as notas musicais são beliscadas por bicos de penas. Já o piano, elas são tocadas por martelos que se afastam logo depois de tocá-las, o que faz com que elas vibrem livremente. Inclusive, muitos se referiam ao instrumento na época como cravo com martelos. Outros pontos interessantes é que o piano é capaz de emitir sons suaves e fortes conforme a intensidade aplicada pelo músico, e o cravo não é capaz de tal ação. Vira aqui. Isso se define pelos pedais do piano, né? São 3 pedais. Lado esquerdo, né? Você controla os graves. Do meio, som médio. E do lado direito é o som piano forte, que a gente conhece, assim como surgiu o nome do piano, né? O piano fica mais brilhante em sua sonorização, certo? Seguindo, inclusive, piano quer dizer em italiano suave. Por isso, é considerado mais versátil do que o cravo. Apesar de Bartolomeu ter criado o instrumento musical, ele foi considerado bastante precário em seus primórdios. No decorrer das décadas, o piano forte foi aperfeiçoando-se e se tornou gradualmente
mais clássico e comum no Ocidente, atendendo às novas exigências do classicismo moderno, para ser tocado em grandes teatros. Em 1783, o inglês John Browndes acrescentou o pedal de surdina e o pedal direito. Em 1821, o francês Sébastien Henrique criou o mecanismo que permite o toque repetido das mesmas teclas. Pequenas mudanças que fazem muita diferença. O formato dos pianos mudou bastante também, já que eles influenciavam no som produzido pelo instrumento, como o piano vertical e o piano de cauda. Hoje temos também um piano digital, versão modernizada do instrumento. Quase todos os pianos modernos possuem 88 teclas, enquanto os antigos possuem 84. As brancas representam as notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, enquanto as teclas pretas representam os acidentes, como os sustenidos e bemóis. Volta aqui. Viu aí como é interessante a construção do instrumento chamado piano? Então releia o texto em casa, né? Atente para os detalhes, né, de sua construção, o nome do criador, né, seu fato histórico, o nome do seu ancestral, que é o cravo. Então atente para esses detalhes para fazer um bom teste. E eu vou ficando por aqui. Estudem para tirar uma boa nota. Fiquem com Deus. Eco. Eco. Toca um MPB? Claro! Aqui está uma rádio para você, Nova MPB, no Amazon Music. Aqui vou eu, rodando no espaço. Aqui vou eu. Será que eu consigo misturar o folclore com o rock? Pra onde leva esse sol, eu vou seguir. Pra onde leva esse som, sigo só. Olha o samba do rock. Tudo meu.